Ana Campagnola, a primeira pergunta que eu tenho para você é: você é feminista? Bom, eu não sou feminista porque essa é uma das bandeiras que a gente tem levantado há muitos anos, já desde 2013, a verdadeira incompatibilidade entre qualquer ideologia política que tenha as mesmas características que uma religião, porque muitas ideologias políticas são iguais a uma religião. Elas têm bandeira, elas têm momentos sagrados, elas têm profetas, elas têm cartilha de adesão, elas se chamam de irmãs ou criam uma irmandade, uma fraternidade, e se você desrespeitar algum dos profetas ou algum dos dogmas, você é ostracizado, você é vilipendiado por aquele grupo. Então, desde 2013, nós temos defendido essa tese. Muitas ideologias competem, concorrem com a religião. E nós, cristãos, nós não temos ideologia, nós temos a nossa religião, nós seguimos Jesus, o Nossa décimo... fé em Cristo Jesus. Sim. Exatamente. Então, Perdão, respondendo a te sua pergunta, é cortei. impossível. Impossível. Impossível essa compatibilidade. Então, Exatamente. não, Ana não é feminista. Então, como você autodenominaria hoje? Você é uma feminina? Muito bom. Eu assisti a Uma sua entrevista. feminina? Eu assisti a sua entrevista no Danilo Gentili, no The Noite, e vi que você falou sobre isso, né? Inclusive, a Deco aí usurpou, roubou aí os termos que elas usam muito e usam muito bem como empoderamento, né? E você falou muito bem, não sou feminista nem machista, sou feminina. E eu acho que é bem isso mesmo. As feministas, elas negam, elas querem negar, dizem que feminismo não é o oposto de machismo, mas na verdade o que a gente vê é que são dois comportamentos exacerbados. Então, é completamente possível você ser um homem de Deus sem ser machista, uma mulher de Deus sem ser feminista. Aliás, é necessário que você seja, né? A nossa religião, ou a Bíblia, que é o livro sagrado para nós, em nenhum momento incentiva esse tipo de postura. Então, tem sido uma luta muito grande, porque o movimento feminista, sobre a alegação de lutar pelos nossos direitos, já entrou nas igrejas. Eu costumo comentar isso com as pessoas. A gente tem ouvido frases feministas nos bancos das igrejas, as nossas mães, avós que cresceram na igreja hoje ouvindo coisas que talvez venham pela mídia, pelo discurso hegemônico das feministas e repetindo isso para as nossas adolescentes. Então, esse livro que você mencionou, eu nem sei se todos perceberam isso, até algumas pessoas reclamaram da capa, porque ela parece um pouco obscena, mas na descrição do livro, nas primeiras páginas, eu explico. Eu menciono que isso aqui é uma obra de arte, né, do Jean Brenner, foi feita no século XIX, e é justamente a figura de Salomé, que na minha concepção é a primeira feminista, né, digamos assim, nem existia feminismo naquela época, com a cabeça de João Batista, que é o primeiro cristão, né? Não é exatamente cristão, porque Jesus Cristo, João Sim. Batista morreu antes de Jesus, né? Enfim, a gente sabe que, por exemplo, o feminismo não existia naquela época, então eu faço aqui uma espécie de parábola, né? E Salomé, ela era uma menina, a Bíblia não diz se ela tinha um mau coração ou não, mas diz apenas que ela foi manipulada por uma outra mulher para uma finalidade política. Então, quando João Batista denunciou a imoralidade de Herodias, ou seja, essa é muitas vezes a função do cristão, não de apontar o dedo como um acusador, né? Mas de denunciar imoralidades universais. Então, eu gosto muito do teu apostolado, do teu ministério, no sentido de que a gente tem acompanhado essas lideranças religiosas fazendo isso. A gente diz o que é pecado, mas quando o pecador se identifica com o pecado que nós estamos denunciando, nós não o expulsamos e nós não o agredimos. Nós não queremos o pecado dele na vida Não dele. discriminamos as pessoas, de fato. Exato. Não, não discriminamos porque Jesus não nos ensinou isso. É nossa função, assim como de João Batista, denunciar as imoralidades. E João Batista denunciou que Herodes havia roubado a esposa de seu filho. E veja, Herodias usou outra mulher, mas veja, ela não usou nem o seu próprio poder de sedução. Ela usou o Uhum. poder de sedução da sua própria filha com relação O ao que é um seu aborto. marido, né? O que é uma extrema imoralidade. E de alguma forma eu entendo que muitas e muitas, muitas feministas hoje, elas são assim. Massa, são meninas jovens, bonitas, até às vezes sedutoras, ou apenas utilizando o sexo de forma
improdutiva para conseguir finalidades políticas. E nós temos visto hoje em todo lugar. O mundo está extremamente politizado, polarizado e, ao mesmo tempo, extremamente hipersexualizado. É como se todas as pessoas fossem hoje quase todas fossem um protótipo de Salomé. Pessoas que usam o sexo, o pecado sexual, a fraqueza sexual para um fim político. Você veja, não tinha a Sim, ver com o próprio pecado sexual do Herodes, que era um cara lascivo, sim. não tinha a ver com a sensualidade dela. Tudo isso aí é pecado. Mas o maior de todos os pecados estava no coração de Herodias, que foi, na minha opinião, uma grande mente feminista por trás da própria filha, induzindo ela a pedir a cabeça do primeiro cristão em uma bandeja. Então, Num João ambiente Batista, político. exatamente, João Batista perdeu a cabeça. Apesar de ele ter afrontado o rei em inúmeras situações, o rei não queria matá-lo, porque isso geraria uma comoção social. Mas Sim. Herodias conseguiu isso através da fraqueza sexual do rei. Ou seja, uma mistura entre sexo e poder. E na minha concepção, é isso que o feminismo tem a propor para as mulheres. É não uma melhoria na qualidade de vida das mulheres, não uma melhoria na... Eu vi que você usou muito essa expressão, autoestima, na autodeterminação da mulher. Não é isso que o feminismo vem propor. Essa é a bandeira, né? A falácia, a propaganda. Mas na prática não é isso. Alguém acha que Salomé, após ter recebido a cabeça de João Batista numa bandeja, se sentiu de alguma forma melhor, mais feliz, mais elevada, com autoestima melhor? Com certeza não. Ela foi apenas Só manipulada uma mente pela mãe. perversa, só uma mente perversa ficaria feliz com isso tudo e talvez tenha caído a ficha dela no momento em que ela viu a cabeça do profeta na sua mão. Isso aí a gente Exato. pode conjecturar, né? São conjecturas. Alguém perguntou agora, alguém disse, eu acho a Bíblia muito machista. E essa é uma pergunta que eu iria fazer para você. Você acha a Bíblia machista? Porque eu só descobri o machismo, o feminismo, quando eu descobri o machismo. Eu não fui criada numa casa onde havia essas bandeiras deflagradas, mostradas. Eu fui criada num lar em que eu podia tudo dentro da decência e da ordem, né? Eu tinha uma mãe muito para frente, vindo dos anos 70, 60, e o meu pai muito o que você quer fazer? A gente pode te dar força no que você quiser. A frase dele sempre foi essa: eu quero te empurrar para cima. Então, eu sempre tive uma casa que compreendia que eu queria estudar, então eu vou estudar. Todos os livros me foram dados, não me foram negados. Assim como eu trouxe aqui um livro para te mostrar, nós nem falamos em box sobre ele, que é um livro que eu gosto muito, que é de um grande professor meu, o Martinho Lutero, que é o Reformadoras, as mulheres protestantes, as mulheres da Reforma Protestante. É um livro que eu super indico sobre os direitos das mulheres na época da Reforma Protestante, de lerem, de aprenderem, assim como eu tive em casa tudo isso a partir da minha mãe e do meu pai. Então, eu fui descobrir isso, Ana, com toda a sinceridade no meu coração, toda essa, toda essa pressão que é o machismo, o feminismo e todo esse movimento, quando eu sofri retaliações machistas. Então, eu pergunto para você agora: a Bíblia é um livro machista? Bom, eu acho que uma das coisas que mais responde essa pergunta, o primeiro grave erro nessa questão é o anacronismo cometido em você olhar para uma mulher empoderada hoje, uma empresária, dona da Magazine Luiza, uma gerente de banco hoje, e querer colocar essa mulher nos tempos bíblicos e imaginar que ela não seria aceita lá. Obviamente, essa mulher não seria aceita lá, assim como os homens que nós conhecemos hoje não seriam aceitos naquela época. Então, eu acho que existe um imenso anacronismo em não compreender que a humanidade evolui gradativamente para o refinamento civilizacional, em muitos aspectos. Em outros, ela decai moralmente também. Mas veja, é um anacronismo gigantesco você esperar, por exemplo, que as mulheres da antiguidade, quando a gente diz antiguidade, nós estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo até 500 depois de Cristo, que é o período histórico que a gente chama de antiguidade. É muito louco você imaginar que uma mulher desse período fosse fazer parte de um movimento feminista ou querer empoderamento em uma sociedade onde você só tinha dois tipos de trabalho. Era a agricultura de subsistência ou guerra. Então, nesse contexto, eu gosto dessa pergunta. Por que as mulheres não se rebelaram contra os homens na Idade Antiga e na Idade Média? Por que não surgiu o feminismo na Idade Antiga e na Idade Média? Por que o feminismo só surgiu depois que a Revolução Industrial apareceu, que os meios de transporte apareceram e que o liquidificador e a batedeira apareceram?
Porque antes da Revolução Industrial, as mulheres dependiam dos homens. E eu acho que a Bíblia, eu gosto muito, eu uso duas Bíblias para estudar. O pessoal vai até achar engraçado, mas eu uso uma Bíblia católica e uma Bíblia da Reforma, porque eu acho que elas Eu uso algumas Bíblias se também. Eu não estudo complementam só também. uma. E, e olha só, na Bíblia nós temos alguns livros que mostram um panorama muito bom sobre a vida da mulher. Um deles é o livro de Ruth. Bom, se a Bíblia fosse um livro machista, não teria um livro inteirinho sobre a história de uma mulher. Inclusive, a genealogia de Jesus só traz homens, né, por questões da época, inclusive do patriarcado, que não era uma condição bíblica, mas uma característica de todas as civilizações. Muitos historiadores de esquerda tentaram dizer, conjecturar, que num passado distante houve uma sociedade dominada por mulheres, como, por exemplo, o Engels, que era o melhor amigo do Marx, que são dois encapetados, né? Então, o Engels... Ela é ótima. O Engels escreveu sobre teorias do Morgan a respeito de uma possível sociedade matriarcal onde as mulheres dominavam e os homens obedeciam, mas não existem provas substanciais de uma civilização avançada nesse contexto. Então, a humanidade, desde o começo, em todos os mitos da criação, a pessoa não gosta, sei lá, não gosta muito da Bíblia, sei lá, no Alcorão, em outros mitos de outras religiões, sempre houve uma dominação masculina, entre aspas, ligada à força física que era necessária para sobreviver em tempos difíceis. E mesmo assim, na antiguidade, a Bíblia dedica um livro inteiro para a história de Ruth. E quando nós vamos na genealogia de Jesus, no início dos evangelhos, a gente encontra somente 5 mulheres, né? E essas mulheres recebem muito destaque. E as pessoas dizem que a Bíblia oprime a mulher e tal, mas nessa genealogia de Jesus, as mulheres que nós encontramos, elas não têm absolutamente nenhum estereótipo da cristã que a gente conhece hoje. Então a gente tem Tamar, que tentou dar um golpe no próprio sogro. Nós temos Raabe, que foi uma prostituta. Nós temos Ruth, que não era judia. Então a gente tem várias mulheres fora do estereótipo cristão ou do estereótipo careta, que eles gostam de nos chamar. Ou do Pentateuco, né? Exato. E quem escolheu colocar essas mulheres ali foram os homens que escreveram a Bíblia. O livro de Ruth mostra muito bem isso. Quando Ruth e Noemi perderam os seus maridos na Bíblia, elas ficaram completamente desoladas. Elas estavam a ponto de passar fome. Isso aqui tem que ser considerado com muita importância. Veja, na época dos tempos bíblicos, na antiguidade e até na Idade Média, uma mulher solteira provavelmente morreria de fome. Quem iria sustentar essa mulher? As mulheres, durante muito tempo, milênios, elas dependeram da ajuda dos homens para sobreviver. Existem alguns momentos na vida da mulher onde ela é muito frágil. Quando ela é criança, como qualquer outro homem, ela precisa de cuidado. E quando ela está grávida, ela não consegue correr das feras, se esconder, caçar, trabalhar o suficiente para alimentar a si e a sua prole. Imagine uma mulher com 3 filhos pequenos e grávida tendo que ir para a roça para produzir alimento para se alimentar. Então, durante toda a história da antiguidade, as mulheres dependeram dos homens. No livro de Ruth isso fica muito claro. Tanto que elas vão mendigar aos pés de Boaz para ter o que comer. E isso não foi feito por uma opressão machista. Os homens não chegaram num acordo, vamos explorar as mulheres. Não, isso acontece com o Davi também, quando ele sai em guerra e deixa as mulheres, e quando ele volta para o abrigo, volta para a cidade dele, todas as mulheres tinham sido sequestradas, levadas embora, e eles choram alto, né? Todos os 300, os 300 não, todos os valentes de Davi choram alto porque tem que ir buscar suas esposas novamente. E pedindo uma parte rapidamente, eu gosto muito de usar Joel 2 e Atos 2 como um momento em que o Espírito Santo vem. Joel 2 vai prometer que o Espírito Santo venha sobre escravos, livres, mulheres, homens. E por esse lado, eu também não concordo que a igreja, nem mesmo a Bíblia, seja um livro machista. Porque o Espírito Santo nos foi dado para todas as pessoas, para a mulher, para o homem, para o escravo, para o livre. E na linguagem do escriba, essa é, para mim, o ponto alto em que a mulher recebe o poder do Espírito Santo em Atos 2. Então, nós concordamos que a Bíblia não é um livro machista. E eu queria te fazer uma outra pergunta como historiadora, porque, como eu não sou historiadora, eu sou teóloga, mas a gente também tem muito de história, e é algo que eu adoro, a história. Em um dos livros que me foram apresentados durante a minha aula de história no seminário,
eu encontrei uma máxima sobre o matriarcado da mulher na Idade Média, perdão, na Idade da Pedra, como se os homens tivessem descoberto que sim seriam os patriarcas após verem seus animais domésticos cobrindo as fêmeas. Eu achei isso de um assunto tremendo para a gente estudar, porque haveriam ali também mulheres dos Países Baixos, e ali as Brumas de Avalon, aí a gente vai pular para a época do Rei Arthur, e algumas fantasias, né? Algumas fantasias e algumas histórias que a gente não tem achado histórico, arqueológico de fato. Você já ouviu falar disso? Você tem alguma coisa a respeito? Sim, exatamente. Como eu estava mencionando para ti, o livro do Engels, A Origem da Propriedade Privada da Família e do Estado, fala um pouco sobre especulações da origem do matriarcado. Se existiram ou não esses matriarcados, os sociólogos e os historiadores discutem muito. Mas uma questão é indiscutível, é consenso. Se houve um matriarcado, ele se deu em sociedades muito mais primitivas do que as nossas. A gente tem que tentar fazer uma separação de quando a gente está falando de teologia, que é um pouco do mundo ideal, do que Deus quer para nós, e o que acontece na sociedade, de fato. Você mencionou muito bem, por exemplo, Joel, né, o livro Jesus, Deus, claramente não faz distinção entre a alma do homem e da mulher. Mas, ao mesmo tempo, são eles os criadores que distinguiram o corpo do homem e da mulher. Então, por alguma razão, há distinção. Jesus veio como homem. Exato, escolheu vir como homem. Poderia ter vindo como mulher. Através de uma mulher. Exatamente. Então, existe esta marca ao longo da história. Sobre essas sociedades matriarcais, se elas existiram, o consenso é que elas eram muito mais primitivas. Por quê? Se essas sociedades existissem, as mulheres, sendo centro da família, elas deveriam ter o controle da prole. Ou seja, os homens não poderiam saber quem é o pai dos filhos de determinada mulher. Como, por exemplo, numa colmeia com abelhas rainhas. Simone de Beauvoir cita esse exemplo. Sim, é verdade. Se os homens não sabem quais dos filhos dessa mulher são os filhos deles, eles não têm motivo para delimitar terras ou buscar a propriedade privada. Então, o próprio Engels, que era esquerdista, como eu disse, era um encapetado, ele usa essa definição para explicar o seguinte: os homens começam a se interessar pela propriedade privada a partir do momento em que um homem consegue dizer: essa mulher é minha. Se essa mulher é minha e os filhos dela são meus, eu vou querer que o meu gado, as minhas ovelhas, as minhas terras passem para os meus filhos e não para os filhos do vizinho. E a partir desse momento começa a haver uma possibilidade de organização de propriedade privada, e é isso que permite que a sociedade cresça, assim, de uma forma surpreendente. Digamos, a gente poderia chamar isso de revolução agrícola, de revolução da propriedade privada. Então, assim, se existiu essa sociedade matriarcal, que alguns mitos, né, comentam, falam mitos, sobre deuses. Se existiu essa sociedade, ela é muito, muito anterior a qualquer traço de civilização superior. Porque... Até corroborando, a gente não tem achado histórico nenhum a respeito disso. Nós temos mitos, temos crenças, temos culturas a respeito do matriarcado, mas nós não temos nenhum achado arqueológico, de fato, a não ser a Maria Madalena, que agora há pouco tempo, né, se descobriu a sinagoga de Maria de Magdala, em Magdala, em Israel, e sim, um local que arqueologicamente se provou que Jesus esteve e pregou. Mas, voltando na era da Idade da Pedra, como nós fizemos agora, realmente todos os livros vão sugerir, vão fantasiar a respeito, mas não vão provar arqueologicamente. Eu estou certa? Não tem como provar. E, exatamente. Se houve uma sociedade matriarcal, que não é fácil provar, essa sociedade vivia de uma coleta de alimentos, né, com coletores caçadores, sem propriedade privada, o que impedia o progresso da forma como a gente conhece hoje. Nesses moldes, nós não chegaríamos ao mercantilismo ou ao capitalismo, porque não haveria interesse em passar herança. Aliás, para quem iria a herança numa sociedade matriarcal? Veja, o patrimônio, né, tem a ver com o patrimônio, com a figura do pai e a herança. O matrimônio é o reino da mãe. Então, o reino da mãe é a família e o reino do pai é o dinheiro.
E aí, esses dois reinos Uau. caminhando juntos, a gente teria o que a gente conhece hoje como sociedade ocidental e até mesmo no Oriente, e assim, em todos os povos. Mas voltando para as passagens bíblicas, a gente tem na Bíblia um livro surpreendente, além do livro de Ruth, que é o livro de Esther, que é o único livro da Bíblia que não cita a palavra Deus, ou seja, Deus, na sua soberania, de alguma forma, espalhou uma migalha da sua glória para uma mulher, o único livro que Deus não aparece, né? Que ele aparece só nas entrelinhas, é um livro dedicado à história de uma mulher, né? Então, dizer isso dizer que a Bíblia é machista é cometer um anacronismo. E a gente tem visto muitos anacronismos, assim, tanto do lado das feministas, que também não têm buscado a alta cultura, porque elas têm dentro delas, pelo sentimento revolucionário, um desrespeito pela tradição e pela cultura ocidental. Então, elas não querem saber de literatura, da melhor parte da literatura clássica, da literatura ocidental. Elas desprezam o cânon judaico, o cânon cristão. Então, por isso que às vezes falta essa informação para elas. Mas mesmo do lado dos cristãos, a gente tem visto, às vezes, algumas caricaturas, né? Como de dizer que a mulher é necessária, que a Bíblia diz que o lugar da mulher é somente dentro de casa. Eu escrevi no meu livro, que você já mostrou, uma defesa que eu acredito ser avassaladora da posição da mulher dentro de casa. Eu acho que a mulher pode fazer tudo que ela quiser, tudo, né? Inclusive, a mulher pode fazer mais coisas do que o homem, porque ela pode fazer todas as coisas que o homem faz e mais aquelas que só ela pode fazer, como amamentar, Sim. conceber, gerar um filho. Então, a mulher tem um Oh, universo de maravilha. possibilidades muito maior, né? Inclusive, eu gosto de citar uma feminista que não é cristã, a Camille Palha, essa daqui. Ela Vou escreveu esse anotar. livro, Personas Sexuais. Olha, é um livrão. Ela é feminista, no entanto, ela faz, mesmo sem ser cristã e ignorando o mito da criação, que mostra pra gente que Deus criou Adão do barro, mas a mulher ele criou de matéria humana, né? Então ele criou de uma matéria mais nobre. A Camille Paglia explica pra gente as diferenças entre homens e mulheres, dizendo que por alguma razão ontológica, ela é feminista, tá? Eu não concordo com tudo que ela diz, mas ela explica que por Você alguma comeu o razão, peixe e tirou a espinha, foi é, isso. por alguma razão, a mulher tem uma identidade que se completa em si mesma. Por exemplo, muitas mulheres se sentem suficientes e plenas, sem precisar produzir uma grande obra de arte, ter uma grande carreira política, sem precisar fazer nada para fora. E a Camille Paglia tem uma abordagem que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Ela diz o seguinte: por que que os homens fizeram a Capela Sistina? Por que que existe Einstein, Mozart? Por que que existem tantos gênios homens, tantos, tantos, tantos? E parece que não existem tantas mulheres. E ela explica: os homens estão sempre procurando fora de si, né? Lembra quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus olhou para o homem, parecia que a ele faltava algo. Mas quando Deus olhou para a mulher, ele não disse falta algo, né? Então, Não, de muito alguma bom a forma, ela que colocação. não é cristã, ela é feminista, ela diz isso. Os homens estão sempre projetando para fora. A testosterona os impele a competir, a disputar. Eles querem pintar a Capela Sistina, fazer um concerto musical, uma obra arquitetônica, uma carreira política gigantesca. Enquanto muitas mulheres sentem o mesmo grau de satisfação e felicidade apenas, entre aspas, cuidando dos Entre seus filhos. aspas, porque já é muita coisa, são empresas e empresas dentro da mulher. Eu acredito que a mulher sábia que é dificular, e assim como a que é de business também, né, que é a mulher de Eclesiastes e de Provérbios, ela vai, acorda de manhã, ela compra um campo, ela faz um negócio. A gente está falando Exato. aqui de 400, 500 anos antes de Cristo, eu vou errar a data com certeza, mas a gente está falando aqui de mulheres que já eram mulheres de business nessa época. Portanto, eu acredito que sim, o seu ponto de vista ele é perfeito quando você fala sobre aquilo que elas escolhiam para fazer, até por causa de sua sociedade judaico-cristã, mas também eu tenho que pegar Paulo, que vai dizer para a mulher ficar calada na igreja, mas vai dizer isso num contexto em que ele está batendo nos homens que não ensinavam. Porque o Sim. combinado era que os homens fossem até a sinagoga, aprendessem a palavra, voltassem para casa e ensinassem as mulheres aquilo que eles tinham aprendido enquanto as mulheres estavam ali cuidando da prole. E não acontece isso na hora da explanação do texto. Eu acredito que a pregação expositiva nos deixa sem o restante,
daquilo que Paulo disse de maneira tão linda, porque ele diz que a mulher tem que respeitar o marido, mas que o marido tem que morrer pela mulher. Olha que coisa mais romântica e maravilhosa da Bíblia. Quando a gente pega Paulo assim de solapo, de repente, a gente não consegue compreender o coração dele quando ele diz isso. Ele está dizendo simplesmente que aquelas mulheres que acabaram de sair do ocultismo ou de outros lugares, elas tinham que aprender. Então, aproveitando esse gancho, eu queria muito te perguntar, porque a gente conhece a Ana Campanolo, que está à frente, essa mulher que estudou, essa mulher que se formou, e que é uma jovem, né, muito culta, muito dedicada ao que você estuda. Eu queria fazer uma pergunta muito retórica. Essa pergunta está no lugar comum. Como é que você faz para administrar a sua vida como parlamentar, como mãe, como esposa, porque agora, em detrimento da colocação de uma das debatedoras que você enfrentou, você agora é mãe, né? Então você pode dizer isso de boca cheia. Aliás, achei uma tremenda injustiça o que foi feito ali, aquilo não se faz, uma mulher não faz isso com a outra. Você agora, como mãe, pode dizer como você está administrando as suas prioridades como parlamentar, como mãe e esposa. Bom, a situação toda é muito complexa. As pessoas olham e elas romantizam muito isso, né? Como a Ana faz todas essas coisas. Veja, eu só consigo fazer todas essas coisas porque outras pessoas me ajudam. E isso precisa ser dito porque quando o movimento feminista diz para uma mulher, você pode ser tudo o que você quiser, esquece de dizer tudo o que você quiser, mas uma coisa de cada vez. Eu, por exemplo, né? Eu sou empresária, professora, deputada e mãe, mas não dá para ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou cuidando da minha filha, eu não consigo atender o telefone para resolver uma demanda política, não consigo resolver um problema da minha empresa e não consigo dar aula. Então, eu estou só sendo mãe. Depois eu preciso pegar o bebê e dizer para alguém, você pode... Minha mãe e meu pai me ajudam muito. Então, pai, mãe, você fica com a Catarina para eu poder ir lá para o Rio de Janeiro dar uma palestra lá na igreja da Fernanda. Uhum. Então, as pessoas precisam me ajudar. O que o movimento feminista está dizendo para a mulher hoje é que ela pode fazer tudo. Não pode, vocês estão loucos. A mulher não pode fazer tudo. Embalar bebê, ganhar dinheiro, não dá. Sem ajuda não dá. E se todas as mulheres estiverem desprendidas do serviço e todas quiserem fazer tudo, quem fará as pequenas coisas que são absolutamente essenciais? Eu gostaria de citar um exemplo bíblico, já que eu tenho poucas ocasiões, Fernando, olha que engraçado, eu sou evangélica como você, sou política, palestro muito em igrejas, mas eu tenho poucas ocasiões de poder pegar uma Bíblia para falar. Inclusive, eu não tenho esse ministério, essa vocação de pregadora, eu tenho mais uma vocação de professora, e por causa disso, às vezes, eu acabo não podendo fazer isso. E aqui com você eu me sinto à vontade, porque você é uma cantora evangélica, eu sei que o teu público todo é evangélico e maneja a Bíblia de uma forma muito comum, né? De uma forma corriqueira no cotidiano. E eu acho que um dos textos da Bíblia que mostra muito isso é o texto que compara a vida de Débora e a vida de Jael. Esse texto está lá no livro de Juízes, no capítulo 4. No capítulo 4. O pessoal que tiver uma Bíblia... Eu amo esse texto. É uma das mensagens que eu mais prego. É muito bonito. E olha só, nesse texto a gente diz... Olha que engraçado. A Bíblia não diz se Débora teve filhos ou não. Então, assim, talvez... Você não vê uma menção. Eu não sei se ela teve filhos ou não. Mas a Bíblia diz que ela era como uma mãe para Israel. Talvez Deus tenha resolvido um sofrimento da vida de Débora de ser estéril, compensando e fazendo que ela fosse mãe de uma nação inteira. Não sei, estou conjecturando. Mas uma coisa é clara, a Bíblia não diz que Débora tinha que sair debaixo da palmeira para cuidar de seus filhos ou amamentá-los ou cuidar deles. Então, talvez por causa disso, Débora tenha tido tanto tempo e tanta independência para ser juíza sobre Israel. Mas o capítulo 4 e o capítulo 5 da Bíblia, eles contam a história de Débora, que vivia uma vida pública, mas conta também a história de Jael, que vivia uma vida privada. E se eu pudesse dizer algo para as mulheres hoje, seria o seguinte: toda vez que você estiver vivendo a vida pública, você vai estar perdendo um pouco da vida privada. E toda vez que você viver a vida privada, você vai perder um pouco da vida pública. É mentira do feminismo que você vai conseguir viver o melhor dos dois mundos. Eu, em muitos momentos, eu falo assim pro meu marido: amanhã eu vou renunciar, hein? Eu vou renunciar. Porque eu queria poder ficar mais tempo com a minha filha. Ela fica comigo, mas assim,
ela tá aqui agora, por exemplo, mas eu não tô com ela no Sim, colo porque eu tô trabalhando. E às vezes eu sinto falta disso, você deve ter sentido inúmeras vezes, Fernanda. Então, muitas vezes. Eu, inclusive, estou na igreja como pastora para poder criar os meus dois adolescentes. Eu tive essa necessidade também. Então, segue o seu raciocínio como mulher parlamentar e mãe, e como você divide isso. Vamos seguir no seu raciocínio. então, eu divido com prejuízo, tá? Então, assim, como eu tenho um mandato e eu sei que o mandato é apenas 4 anos, eu tento colocar isso como uma prioridade, porque é um compromisso que eu assumi com o meu eleitor. Se eu não estiver dando conta, em vez de eu ir para a internet, que é o que muitas feministas fazem, não estou dando conta da minha empresa, do meu emprego, do meu cargo, da minha competição no mercado de trabalho, da minha função pública, e vai para a internet reclamar que não consigo dar conta por causa do mundo machista, porque me persegue, se eu não estiver dando conta, o meu dever, a minha honra exige que eu chegue para o meu eleitor, para as pessoas que confiarem em mim, digam, eu não estou dando conta, estou entregando este cargo para outra pessoa, eu vou para minha casa. Então, eu sou contra o vitimismo. Mas esse texto da Bíblia nos mostra uma coisa muito legal. Débora era juíza, então ela tinha uma função pública. E Jael era uma mulher simples. E veja, quando eu digo simples, é no sentido rico da palavra, porque a Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas. E Jael, ela vivia com o marido pregando estacas. A função dela era armar a barraca, ou seja, ela cuidava da casa, né? Não existia dona de casa naquela época, então esse conceito é errado, porque não existia essa função, né? Todas as pessoas trabalhavam tanto em casa quanto fora de casa. O marido trabalhava em casa e fora de casa, não existia esse conceito. Mas ela era, digamos assim, uma mãe e esposa que vivia dentro de casa. E Débora era uma mulher provavelmente sem filhos que vivia fora de casa, embaixo da palmeira, num lugar público. Essas duas mulheres tinham vidas totalmente diferentes, mas Deus usou as duas, cada uma no seu local. Jael, que era uma mulher dona de casa, não tentou ser juíza. E a juíza Débora não tentou ser dona de casa, cada uma exerceu sua função. Durante muito tempo, Jael ficou pregando estaca, armando barraca. Eu acho que Deus estava treinando ela, porque em um determinado dia, durante a guerra que Débora estava liderando, o general Císera foi parar na casa de Jael e olha o que Jael fez. Ela é uma dona de casa simples. O que ela fez? O que uma dona de casa pode fazer para alguém? Oferecer uma água, um bolo. O que ela fez? Ô, Um general, óleo de leite. você não quer tomar um leite, não quer descansar? Aqui tem uma coberta, um cobertor limpinho que eu lavei. Ela colocou todos os seus dotes de dona de casa à disposição do general Císara. E quando ele estava se sentindo confortável, essa é a função da mulher: fazer com que o homem, os seus filhos, a sua família se sintam confortáveis. Quando ele estava se sentindo confortável, ela fez aquilo para o que Deus a treinou a vida toda. Pegou uma estaca, um martelo, cravou na cabeça dele e matou ele. Então, assim, será que Jael, por muito tempo, não se perguntou, meu Deus, por que todo dia eu faço a mesma coisa nessa casa? Né? Muitas donas de casa pensam, todo dia eu lavo louça, depois sujo a louça, depois eu lavo a louça, depois eu sujo a louça. E pode parecer, as feministas querem fazer com que isso pareça insignificante. Talvez Jael tenha pensado isso, mas naquele dia ela usou um talento doméstico para matar um general inimigo. Ela salvou Israel da guerra contra a coalizão de inimigos de Israel. Então Deus havia mandado uma profecia para Baraque, dizendo que Israel seria salvo por uma mulher. E todos pensaram, Israel será salvo por Débora, Por Débora. juíza. Mas não, ele foi salvo por uma dona de casa. Então, assim, muitas pessoas dizem também isso, olha, meu Deus, Ana faz tantas coisas. As pessoas não sabem que por trás de tudo que eu faço existe a minha mãe, que é uma dona de casa. E a minha mãe ela não tem nem carteira assinada, ela nunca trabalhou. E eu só sou quem eu sou, né? Nunca trabalhou fora de casa. Porque Sim. eu tenho toda a criação do meu pai e da minha mãe. Provavelmente, se minha mãe estivesse hoje como gerente do Banco do Brasil, uma mega empresária bem-sucedida, eu não teria quem me auxiliasse para que eu fizesse meu trabalho. Então, a vida é um ciclo e todas as tarefas são importantes. A feminista chega e diz para nossa dona de casa, para as mulheres evangélicas que a gente conhece, que gostam de ficar em casa, que gostam de ir na igreja no sábado e no domingo, durante a semana gostam de ficar tranquilas, assistindo a novela da Bíblia e cuidando dos filhos, e dizem para essa mulher, olha, você é oprimida, você tem que buscar lugares embaixo da palmeira, você tem que ser uma mulher pública. Não, você não tem que ser, você tem que ser o que você quiser ser. E o movimento Você tem que feminista ser diz útil. isso. Exato, você tem que ser útil, seja em casa, pregando estaca, ou seja embaixo da palmeira, liderando Israel. Então,
uma das coisas mais mentirosas do movimento feminista é dizer que você pode ser ao mesmo tempo Jael e Débora. Não dá para ser. Toda vez que eu estou sendo Débora, eu estou com o meu coração apertado porque eu queria estar sendo Jael, eu queria estar cuidando da minha filha. E nós temos visto isso, inclusive no meu livro eu falo sobre isso, a revolução do abandono. Existem inúmeras pesquisas que mostram mulheres que chegam no topo de suas carreiras e na sua idade de plena maturidade, entre 35 e 45 anos, simplesmente abandonam tudo para voltar para casa cuidar dos seus filhos. Essa informação pode parecer uma informação evangélica, mas não é. Eu encontrei ela num livro do Thomas Sowell. Eu nem sei se o Thomas Sowell é cristão, acho que ele é ateu. Ele é esse economista aqui, eu vou postar para o pessoal uma foto dele. É um economista negro, americano. Ele já escreveu mais de 40 livros sobre economia. Ele não fala sobre religião, mas aqui no livro dele, Fatos e Falácias da Economia, ele explica que por que as mulheres, em geral, ganham menos do que os homens? Porque muitas e muitas mulheres prezam mais pela qualidade de vida do que pelo dinheiro. Então, muitas mulheres abandonam carreiras bem-sucedidas. Como você mesma disse, eu tive que botar o pé no freio na minha carreira para cuidar dos meus filhos. Quantos homens a gente conhece que fazem isso? Será que eles não gostariam de fazer? Tipo, será que os homens não gostariam de trabalhar um pouco? Alguns são pães. Seguindo o seu raciocínio, a gente está na América Latina, onde a maioria das mulheres são chefes de família. Então, essa é uma angústia eterna das mulheres da América Latina. Eu posso estar errada com relação à geografia, mas seguindo a sua linha de raciocínio, todas as mulheres que eu conheço, em algum momento, me disseram assim, olha, minha irmã teve que parar um pouco da vida e depois continuar sendo essa mulher de business, né? Eu também tive que parar um pouco da vida, de viajar tanto, né? Fazendo 5 eventos por mês em cidades diferentes, a partir do momento em que os meus filhos adolesceram. Então, eu me vi nessa angústia, como você está falando agora, de parar para aportar, para estar no meu porto seguro de volta em casa, fazendo algo que eu gostei de fazer, que eu amei fazer, que eu faria tudo de novo, que é ser mãe. Então, quem é que acha isso feio, Ana? Pois é, olha, deixa eu ler um comentário aqui, Fernanda, olha que legal. Lê, vai lá. Eu abandonei um emprego bem-sucedido para cuidar dos meus filhos. O patrão pediu para eu ficar, mas sou feliz em casa e hoje sou estudante de história. Então, olha aí. Pessoa, olha só, a Daniela Cavalcante, abri mão da minha vida profissional para criar de maneira muito próxima meus 4 filhos. Que guerreira, do segundo que a Bíblia mandou, hein? Parabéns, está sendo fecunda. Quem está falando aqui é a Suzy, ó. Eu abandonei uma multinacional e iniciei um curso que eu queria, que eu realmente queria. Conheci meu marido, dei uma pausa para ser mãe. Olha só, tá vendo? Abandonei meu emprego quando meu primeiro filho nasceu e não me arrependo. Ó, sempre perguntei a Deus qual era o meu lugar. Nunca me realizei profissionalmente. Ó, agora ela se realizou sendo mãe e esposa. Deixei outra pessoa aqui, como é que se chama? Ó, a Caroline. Deixei um dos empregos para ficar em casa com meus filhos. Meu sonho é meu marido ficar rico para eu não ter que mais sair de casa. Eu também quero isso daí. Bora ficar rico, Emerson. Olha só outra pessoa aqui, ó, a Thaís. Abri mão aos 38 anos de uma clínica de estética bem-sucedida para cuidar do meu filho também. Sinto que estou no meu lugar. Então, meu Deus, Fernanda, quanto comentário assim. A gente vai ver que várias mulheres vão ter esse testemunho. E o que as feministas vão dizer pra gente? Vocês são oprimidas. Vocês não têm direito de fazer essa escolha. Inclusive, a Simone de Beauvoir, que é uma das mais importantes feministas, ela diz claramente que para o movimento feminista progredir, as mulheres precisariam acabar com o casamento como uma profissão. Então, o movimento deveria fazer alguma coisa, alguma medida política pública, sei lá, revolução sexual, para que as mulheres não tivessem mais essa alternativa. Então, para o movimento feminista, é uma afronta que as mulheres tenham essa alternativa. Então, elas mentem muito, tá? O negócio delas é mentir. Isso é muito socialista, de fato, também, né? Quando o Estado começa a tomar conta da sua casa, epa, para lá, aqui dentro da minha casa, eu educo, aqui dentro da minha casa, eu sei o que é melhor para a minha vida, para a minha casa, para os meus filhos, eu preciso ter a liberdade de escolher o que é melhor. Eu acredito que você é livre para isso. E você é feliz tomando as suas próprias decisões, inclusive de ficar em casa. Tem uma pausa Camille Palha, que é aquela feminista que eu citei para você, tem uma entrevista muito boa que ela deu para o GNT aqui no Brasil, onde ela diz algo sobre o feminismo. Ela fala assim:
o movimento feminista realmente deveria lutar por oportunidades iguais, que não é o que eles fazem, né? Eles querem resultados iguais. Então, o que ela diz pra gente é devemos tirar os empecilhos. Se as mulheres quiserem ser empreendedoras, o movimento feminista deve tirar empecilhos. Se elas quiserem ser jogadoras de futebol, tirar empecilhos. Até aí, tudo bem. Ela mesma, como feminista, diz. Porém, o movimento feminista não está fazendo isso, apenas tirando os empecilhos da frente do caminho. Ela diz que está mendigando, né, pedindo coisas ao governo, mendigando do Estado, e mais, ela diz que está fazendo. O feminismo tem feito uma coisa que é gravíssima e muito errada, que é se meter na vida privada das pessoas, nas escolhas privadas. E realmente, para o movimento feminista de hoje, é fundamental entrar nas nossas famílias para desconfigurar, para criar o conflito entre a relação entre homem e mulher, quem lava mais Filho e louça, quem filha, ganha mais, quem cuida mais dos filhos, quem sofre mais, uma e competição. uma competição. Então a Camille Paglia, mesmo sendo feminista, percebeu essa informação que é bem importante. Se o feminismo fosse realmente bom, ele lutaria por igualdade, né? Mas não é o que nós temos visto. Nós temos visto uma guerra contra os meninos, uma guerra contra os homens, uma guerra contra a família, o movimento se metendo nas nossas casas. Por que incomoda tanto um movimento político partidário que as mulheres evangélicas, muitas delas, queiram ficar em casa? Por que está atrapalhando a vida de quem isso? Por que não está atrapalhando a sua vida? Aliás, é uma mulher a menos no mercado de trabalho, porque melhor para você que tem mais espaço para competir, mas mesmo assim ela se incomoda. Nós estávamos falando lá no começo sobre a incompatibilidade de ser cristão e ser feminista. A primeira instituição que Deus criou também a igreja, né? Mas a primeira que ele criou foi a família. E isso foi criado lá no primeiro capítulo de Gênesis, né? O segundo ou terceiro. Sim. Então, no início da história da humanidade. E foi uma criação bem orgânica, bem natural. Não foi uma instituição como foi quando quando nomeou-se Saul como rei, né? Uma coisa de cima para baixo. Mas foi algo simples e natural que aconteceu. Então, a família é uma das marcas do cristão, né? O cristão só tem duas opções. Ou a castidade, ou a castidade e o celibato, uma vida pura e santa dedicada a Deus, ou uma vida pura e santa dedicada à família. E aqui no livro da Shulamit Firestone, chamado A Dialética do Sexo, essa feminista publicou esse livro na década de 70, ela diz qual é o objetivo do movimento feminista. Então, para a gente saber o que é um movimento feminista, a gente não tem que ouvir a Ana e a Fernanda Brum, ou a Aline Barros, ou a pastora tal, ou o Danilo Gentili, ou o Bolsonaro. Para a gente saber o que é feminismo, a gente tem que ouvir as próprias feministas. E olha o que ela diz aqui para a gente na página 237. Atacamos a família numa frente dupla, contestando aquilo em torno do que a família está organizada. Número 1, a reprodução das espécies pelas mulheres. Ou seja, o que o feminismo tem que atacar para Shulamit Firestone? O fato das mulheres serem mães, a maternidade. E 2, a consequência da maternidade, que é a dependência das mulheres e das crianças em relação aos homens. Então, olha o casamento. Ou seja, olha a importância de atacar a nossa... Você vê, elas fazem muita propaganda. E por isso tantas mulheres sozinhas hoje, que são mães e pais ao mesmo tempo. É uma citação da Simone de Beauvoir, que está no próprio livro da Simone de Beauvoir. E ela diz o seguinte, ela está falando sobre várias conquistas que os povos haviam feito, né? Por exemplo, os negros conquistaram a libertação, os comunistas conquistaram a revolução, e ela diz o seguinte, as mulheres não, elas não conquistaram. Olha o que ela diz bem, bem claramente. A ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica. As mulheres só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. E realmente existem alguns livros feministas, como a Crítica à Tolice Feminina, que é um livro de uma feminista brasileira. As mulheres não estão procurando um verdadeiro empoderamento, porque elas estão sempre pedindo aos homens que lhes deem coisas que os homens querem, né? Então, essa feminista brasileira chamada Genita Meno, ela faz uma reflexão muito interessante para combater até mesmo a depressão, o sofrimento da mulher. Não procure ter ou chegar aonde os homens estão ou ter o que os homens têm. Descubra o que você quer ter. Tipo, por que só porque os homens têm tal coisa, você deveria estar lá? Só porque Quem é os homens você, estão... né? Poxa, pois é. E
E mesmo assim, né? Uma outra mentira do feminismo muito relacionada a isso está no sentido de dizer que as mulheres não conquistavam as coisas antes do feminismo existir, né? Ou seja, você só pode estudar graças ao feminismo. Eu ouço muito isso. Hoje você só pode Não, ser isso não é deputada, verdade. né? E também Isso não é devem ter verdade. dito para você que tu só pode ser pastora ou líder em uma comunidade evangélica graças ao feminismo. Você já deve ter ouvido isso, né, Já ouvi Fernanda? coisas parecidas, mas aqui eu tenho uma história muito tremenda, que é a obra da Madre Teresa de Ávila, que nasceu em 1515 e morreu em 1582, que foi uma grande avivalista dentro da Igreja Católica Romana, e ela fundou, inclusive, o movimento das Carmelitas. Quando você vai a Israel, que você tem aquele convento grande ali, ela era uma freira encarcerada, e ela saía, às vezes saía do encarceramento dela e andava para começar novas igrejas. Então, não é verdade que as mulheres que são ministras do Evangelho, ou que são evalistas, ou que são tem um papel do apostolado que na sua priori, né? O apostolado não tem a ver com o que a gente vê hoje. O apostólico é aquele que vai lá e abre a tenda, vai lá como Jael, bate a tenda no lugar e faz crescer um templo, né? Então, a Madre Teresa de Ávila, que foi uma mártir da Igreja Católica Romana, ela vai levantar conventos em vários países, principalmente em Israel. E aí me faz lembrar Golda Meir. Estou falando da Madre Teresa de Ávila, que é uma leitura maravilhosa, tem filmes sobre ela. Eu vou falar também da Aimee Semple McPherson, que é a fundadora do Evangelho Quadrangular, também uma mulher fundadora de igrejas e armadora de tendas. E vou perguntar para você, seguindo o raciocínio das mulheres cristãs, o que você acha de Golda Meir? O que você acha dessa mulher que foi primeira-ministra de Primeira-ministra de Israel Israel. e Meu que pai, trouxe para nós um kibbutz cristão, o primeiro kibbutz teológico em terras israelenses, com muita bênção. Ela deixou que nós pudéssemos estudar em Israel literatura cristã, literatura judaica. Eu quero saber se você admira a figura de Golda Meir. sabe, o meu pai chama ela de Golda Meir. Não sei como você que já deve ter ido para Israel sabe a pronúncia correta. Eu estou escrevendo um livro novo. Primeira vez que eu falo sobre isso, eu acho. E eu falando pro meu pai, pai, eu tô aqui escrevendo várias personalidades, mulheres que se destacaram na história e que não precisaram do feminismo para isso. Tipo, a primeira pessoa que meu pai lembrou foi a primeira-ministra Golda Meir. Ela governava da cozinha, né? Exata. E tem outros exemplos. Ela foi fantástica, né? Justamente porque, aliás, Israel é um destaque nesse sentido, porque lá as mulheres também vão para o exército. Então, é um dos únicos países onde eu poderia dizer que há uma igualdade mais orgânica, né? Então, porque o Sim, é direito ao verdade. voto está também atrelado ao dever de defender a pátria, né? Porque você poder votar, mas não poder lutar, cria um abismo muito grande entre a existência cidadã, né? Então, aqui no Sim, é Brasil, por verdade. exemplo, os nossos homens, né? Eles, se não se alistarem e não tiverem o certificado de reservista, eles não conseguem fazer concurso público e também não podem votar. Então, você veja, é um direito que o homem não tem plenamente e a mulher tem. Então, Muitas vezes mulheres que estão em posição de governo, elas se veem sozinhas. A minha pergunta é: qual é o momento em que você se vê sozinha, Ana? Porque a posição de governo, a unção de governo está com você. E em casa parece-me que você organizou muito bem isso no seu sistema familiar. A sua mãe está aí, o seu marido está aí te apoiando, e tem hora que você fala: para tudo que eu quero dar mamar ao bebê, né? Então, assim, de maneira muito simbólica, eu queria te lembrar a Golda, porque ela conseguiu organicamente governar e sabendo que você é uma mulher quebrantada a ponto de dizer eu quero ver o meu filho e honesta para dizer pode ser que eu em algum momento queira ver a minha filha, queira ter mais crianças e eu tenho esse direito. Eu me lembro da Golda cozinhando e despachando com seus ministros, com seus governantes, com todas as pessoas que estavam ali ao redor, numa nação que ainda estava lutando contra a febre amarela, que ainda estava lutando contra a febre tifoide, coisas horrorosas estavam acontecendo há 70 anos. Então, eu não sei se você se identifica com ela em algum momento, a gente vai estudar mais, a gente pode falar mais isso outra hora, mas que o Senhor te abençoe nessa sua jornada como parlamentar que você seja sempre esse poço de conhecimento,
que você tenha sempre espaço no coração das pessoas. Eu achei muito bonito o que você fez, foi humanizar o seu cargo. Você trouxe para nós, durante essa entrevista, uma fragilidade muito forte, que foi dizer, eu estou aqui, eu sei o que estou fazendo, e talvez eu tenha que fazer uma pergunta para que você comece. Por que você quis entrar na política? Achei legal você ter tocado nessa questão. Como é que eu entrei para a política? Eu sei que pode parecer um pouco soberbo isso que eu costumo falar, mas eu realmente não tinha pretensões políticas. Eu acho que Deus preparou o caminho porque Ele colocou duas pessoas na minha vida. O meu chefe de gabinete e um professor de história que sabia gravar vídeos. E aí um deles me Olha, colocou no partido e o outro fez um vídeo da campanha. E com 4 vídeos de 1 minuto, 4 vídeos muito simples e apenas 7.000 reais, eu conquistei quase 40 mil votos. Eu não sei da onde vieram esses votos, porque eu não tinha nem dinheiro para botar gasolina no carro. Então, eu acredito mesmo que Deus me colocou nessa função e eu tento honrar isso, às vezes a contragosto, incomodando o pessoal da mídia, incomodando outros políticos. Eu tento fazer o que Deus me colocou aqui para fazer. Se ninguém gostar e na próxima eleição não votarem em mim, eu volto para minha casa, que a minha filha tá chorando aqui, cuido dela e fico bem feliz. estou ouvindo, querendo mamãe. E bom, eu pretendo continuar deputada estadual porque eu amo Santa Catarina e eu acho que tem um trabalho local a fazer. Imagina, Fernanda, se você disse que nem quer ser política, mas imagina a dor que seria para você ter que ir para Brasília e ficar longe do Rio de Janeiro. É Então, verdade. eu amo Santa Catarina, mas eu aprendi a não fechar as portas, porque eu costumava dizer, sempre disse, eu quero ser dona de casa, eu quero ser dona de casa, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Eu costumava usar muitas palavras negativas de coisas que eu não queria fazer. E Deus colocou todas essas coisas. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Eu dizia muito assim, eu nunca vou comprar um iPhone. Porque eu era uma pessoa bem pobre, eu falava, eu nunca vou comprar um iPhone. O dia que eu tiver dinheiro, eu não vou comprar um iPhone. Porque eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar uma bis. Sei lá, o iPhone é muito caro. Eu dizia essas coisas. Tipo, hoje eu exerço uma função onde, sinceramente, assim, sem o aparelho que eu tenho aqui, eu não tinha como guardar as 20 mil fotos que tem aqui. Então, assim, eu com a minha boca proferia muitas coisas negativas sobre o Mas meu. agora está sem culpa. Pois é. Então, agora não tenho culpa mais. Mas aí eu tomei essa decisão. Não vou mais fechar as portas e as oportunidades dizendo que eu não quero. Eu não gosto de Brasília, né? Não pretendo ser deputada federal, mas se Deus mandar, eu vou. Então, não estou fechando Você está portas nesse para isso. momento, se Deus mandar, eu vou. Eu vou falar assim, mas eu gosto muito mesmo de Santa Catarina. Estou preparando o caminho para tentar uma reeleição no ano que vem, se o meu eleitor quiser e achar que eu faço um bom trabalho. Se por algum motivo eu for reprovada nas urnas e não me reeleger, não me sinto frustrada com isso. Eu realmente gosto de ficar em casa. Eu criei o Palácio Essa é do... a pior campanha política que eu já ouvi na vida. Olha só, gente, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de criar os meus filhos, mas se Deus mandar eu ser deputada, eu serei com a ajuda da minha família. É Foi o o que eu pior, ouvi. Isso é pior um horário eleitoral. sincericídio, Ana. É o pior horário eleitoral do Brasil. Bom, E o melhor ao mesmo tempo. Mas respondendo a sua pergunta, se tem algo que eu gostaria de complementar, sabe, Fernanda, eu estava ouvindo a sua entrevista do Danilo Uhum. Gentili e eu achei que teve uma hora ali que ele demonstrou que estava perdido na vida, assim. Foi a hora que ele disse: existe perseguição aos cristãos no mundo ainda? Oh, E, como assim? pois é, e aí eu queria recomendar para o pessoal, eu publiquei esse livro que todo mundo já está cansado de saber, inclusive é um sucesso de vendas, é o livro mais vendido sobre feminismo no Brasil. Então a Olha gente deixou lá. todas as feministas para trás, já ganhamos delas. Mas eu escrevi também o prefácio, olha aqui, pessoal, prefácio de Ana Campanholo, de um livro muito legal sobre cristofobia. Esse livro não é meu, mas eu vou fazer propaganda dele porque eu acho que esse tema é muito importante. Ontem foi assassinado na França um padre, eu não sei se vocês viram, pessoal. Eu soube. Mas um padre na França foi assassinado por um terrorista que já havia colocado fogo em uma catedral. E falando, inclusive, sobre isso, as feministas, que é o assunto da nossa live, elas têm muito esse comportamento de atacar a igreja. Né? Eu vou dar alguns exemplos com a igreja católica, porque como nós, evangélicos, nós não temos estátuas, figuras religiosas, as feministas não têm muito o que atacar, né? Porque não tem as figurinhas, né? Sim, nós não Mas temos as figurinhas.
as imagens. Mas elas fazem muito isso com a Igreja Católica. Então, por exemplo, em 2013, elas invadiram uma missa no Natal, em Roma, peladas lá para atrapalhar a missa. Em setembro de 2013, 9 mulheres do Fêmen invadiram a Catedral de Notre Dame e danificaram essa catedral. Em 2013, também, 2 lésbicas se beijaram em frente à Igreja de Nossa Senhora, que é aí na zona sul do Rio de Janeiro. Em 2015, algumas feministas se vestiram de freiras grávidas para protestar. E um dos casos mais exemplares foi o que aconteceu no Dia da Mulher, em 2017, quando uma feminista na Argentina encenou o aborto de Jesus na frente de uma igreja. Ah, não, tá bom, gente, Deus me livre. Isso aí Pois é. Então, esses episódios, aqui o nome do livro é Cristofobia. Isso tudo está no livro? Está no livro. Eu sei que são 200 milhões, eu tenho esses números muito vivos na minha cabeça, porque como humanitária, eu tenho que saber sempre aonde está ocorrendo a perseguição religiosa, e quando se persegue religioso, se persegue cristão de todas as denominações, lembrando que só há ecumenismo entre cristãos. E aí a perseguição aos cristãos é algo muito grande, são 200 milhões de cristãos perseguidos, além da janela 1040, inclusive com pontos de perseguição mais abrangentes agora no Brasil. Nós estamos vendo realmente um momento de muita perseguição aos cristãos. Então, esse livro sobre cristofobia, eu acho que vai cair como uma luva. Então, fica aí. Fala tanto sobre perseguição a católicos quanto cristãos, e fui eu que fiz o prefácio. Então, eu vou aproveitar para fazer essa propaganda. Poxa. Eu acho isso um assunto bem importante, porque a palavra comum é cristofobia, mas a palavra certa é misocristia, né? Misocristia. E isso já está acontecendo no Brasil. Aqui em Florianópolis, onde eu moro, no último carnaval, foram pichadas figuras, símbolos satânicos na imagem de Maria, na frente da igreja da Lagoa da Conceição. Então, no carnaval, a gente vê muitas sátiras, vilipêndio aos nossos símbolos e à nossa fé, pessoas que queimam bíblias, invadem igrejas. Então, eu acho que, assim como o feminismo, esse tema da misocristia é um tema muito, muito, muito importante. E são eu acho que vale a pena. Vale a pena a gente lembrar desse tema. E eu queria muito estender um pouco mais a live, Ana. Vão cair na minha pele, porque eu te interrompi novamente. Vão ficar bravos comigo, mas realmente eu percebo que a gente precisa deixar alguma coisa para a sua palestra, entre a cruz e o punhal, não é isso? Eu falei assim, da espada e o punhal. Entre a cruz e a espada, meu Deus, peraí. Entre a cruz e a espada, que é a nossa palestra que a Ana vai fazer aqui na igreja. Me perdoa, Ana, te interromper mais uma vez. Tá ótimo. Mas eu quero muito que você vai atender a sua filha, que é algo que a gente vai ter aqui como exemplo de mulher que está debaixo da arvoreira, debaixo da árvore, enfim. Não, a arvoreira é o outro caso. Debaixo da árvore como Débora, e que está também dentro da tenda como Jael. E assim como a Golda está governando da sua cozinha. Então, aqueles que não gostaram, que vivam do coração e que tenham o coração mais cheio de amor, que tenham o coração mais compreensivo, que sejam mais doces, que sejam mais caridosos e que possam conhecer um pouco mais das mulheres que estudam, das mulheres que gostam de falar, das mulheres que têm o que dizer, assim como a Ana teve tanto a dizer para nós aqui nessa noite. Foi uma grande aula para mim. Ana, eu amei conversar com você, eu acho que todo mundo também. Tá aqui, agora estamos com 3.177 pessoas, mas tem muito mais sábado e eu já vou te ligar logo após o término da nossa entrevista. Muito obrigada. Fica aqui mais uma vez a indicação do livro da Ana. Olha, Feminismo, Perversão e Subversão. Eu já tenho umas pagininhas aqui marcadas, que depois eu vou tirar umas dúvidas com ela. Eu achei maravilhoso. Então, queridos, todos os nossos espectadores, todos os nossos fãs, todos os nossos seguidores, aqueles que votaram em você, votaram para tudo, né? Como torcedores da sua felicidade, torcedores também do seu pleito. Eu quero desejar tudo de bom e que você tenha sempre um discurso puro, intenso, cheio de verdade e cheio do poder de Deus, como foi nessa noite. Ana, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Fê. Tchau, pessoal. Continue aprendendo sobre feminismo gratuitamente, assistindo a nossa aula espetáculo disponível no YouTube.
uma análise sobre a história das mulheres usando a música popular brasileira, uma aula com mais de 1 hora de conteúdo. E se quiser ir mais longe, você pode estudar conosco fazendo a sua matrícula no maior clube antifeminista da América Latina, por um preço inacreditável e mais de 60 horas de curso. Acesse o site e saiba mais.